eu vou falar aqui um bocadinho, tentar não me alongar muito, vou falar sobre como é que podemos saber se as marcas que nós consumimos em nossa casa são realmente cruelty free, ou seja, se não testam em animais. Gostava de falar um bocadinho sobre mim, apesar de já ter tido esta pequena apresentação, não sobre mim particularmente, mas sobre mim neste tema, porque de facto eu não sou nenhuma autoridade para falar sobre isto. Claro que aceitei este convite porque é um tema muito importante para mim e eu tornei-me vegetariana estrita há 5 anos, ou seja, no que toca à minha alimentação deixei qualquer tipo de ingrediente de origem animal, mas realmente já antes disso eu pensava em como realmente não fazia sentido hoje em dia continuarmos a fazer testes em animais nos produtos que consumimos em nossa casa, porque já existe, a ciência já evoluiu tanto e já é absolutamente desnecessário fazer isso, e então comecei a tentar aos bocadinhos incluir alguns conteúdos nas minhas redes sociais, criei também um canal de YouTube para falar um pouco mais sobre isso. E então pronto, não sou, e existem até em Portugal pessoas que se calhar são maiores autoridades para falar sobre este tema. Eu vou dar aqui a minha perspectiva e espero que vocês gostem. Ora bem, o que significa ser cruelty free? Uma marca é considerada cruelty free quando não testa os seus produtos em animais em nenhuma das suas fases, seja de produção, desenvolvimento ou vendas. E eu já vou explicar um bocadinho mais o que é que isto quer dizer. Parece que é só, ok, produzem, não testam, mas há aqui mais coisas que temos que ter em conta. Temos que ter em conta também que no que toca a certificações, e isto às vezes cria alguma confusão, ser certificado como cruelty free é a mesma coisa que ser certificado como vegan. Isto porque cruelty free, como eu disse, significa que não é testado em animais, mas não significa que não tenha nenhum ingrediente de origem animal. E isto, para quem é vegan, é um bocadinho confuso, porque de facto não faz sentido, se não consumimos na nossa alimentação nenhum alimento de origem animal, porque é que haveríamos de usar algum cosmético, por exemplo, que tenham desses ingredientes? Realmente não faz muito sentido. No entanto, no que toca a certificações, é assim que as coisas são ditas, e por uma questão de simplificar, é mais ou menos por aí que eu me guio quando falo das coisas também, e é assim que vou falar aqui hoje. Estes são alguns ingredientes, os mais comuns de origem animal que encontramos na maquilhagem ou nos cosméticos: o carmim, a cera de abelha, o mel, leite e derivados. Há aqui este site, o Double Check Vegan, é muito bom para verificarem, por exemplo, se estiverem a ver um produto online, para procuram uma lista de ingredientes, colocam no site e eles vão dizer-vos quais é que serão ou não vegan, ou quais é que serão de origem animal. Isto é muito importante. Outra coisa que gostava de falar aqui é sobre a sustentabilidade, porque o termo cruelty free, quando falamos de certificação, não está diretamente ligado, por exemplo, a embalagens sustentáveis, à redução do uso de plástico, embora isso seja uma preocupação para muitas pessoas que também se preocupam com produtos cruelty free. Não é certo que assim seja, e muitas das vezes existem marcas que têm este tipo de produtos, mas que não são necessariamente sustentáveis. Outra questão que às vezes se coloca é a questão dos direitos humanos, porque pensamos, sem crueldade animal, ou seja, por vezes alguns ingredientes podem surgir de exploração de pessoas, por exemplo, em alguns países do mundo, e nem sempre estas certificações conseguem excluir isto. Só gostava de deixar esta parte clara. Falemos então de certificação, que é uma das formas de sabermos se uma marca é cruelty free. Existem várias certificações, eu vou falar aqui de 3 que são as mais conhecidas, e normalmente quando uma marca é cruelty free, os seus produtos estão certificados com estes logótipos. Por exemplo, o Leaping Bunny, da Cruelty Free International, que é dos mais conhecidos. Também o da PETA, que é o Beauty Without Bunnies, que já começa a ter também em alguns produtos o logótipo a dizer cruelty free and vegan, o que acaba por nos poupar imenso trabalho de ir ver se aqueles ingredientes que nós nem percebemos muito bem o que é que são, se são ou não de origem animal.
E temos também a certificação da Choose Cruelty Free, que é mais uma organização que se preocupa com este tema e que tem então este logótipo Not Tested on Animals. Estes são os 3 que eu recomendaria que vocês seguissem, embora existam outros. O da PETA, mesmo assim, em algumas situações é polémico, a PETA está volta e meia envolvida em algumas polémicas relativamente a isto, mas ainda assim estes são os 3 que eu recomendaria que vocês seguissem se estão a começar a entrar neste mundo e a querer fazer uma transição para produtos que não são testados em animais. Sobre a certificação, é algo que tem custos para as empresas, o que significa que algumas não a têm porque não querem ter esse custo, querem continuar a oferecer produtos a baixo custo e não querem adicionar mais. Ou seja, até pode haver marcas que são cruelty free, mas não têm esta certificação, pode ser demorada, volta e meia vemos notícias, até inclusive recentemente com a Garnier, que também é algo polémico, eu já vou falar sobre isto mais à frente, foi uma certificação que demorou muito tempo a chegar, e até lá as pessoas tinham alguma dúvida relativamente ao que iria acontecer. E atenção também que existem certificações não oficiais, ou seja, quando queremos pensar a fundo, pensar só na certificação pode ser arriscado. Outra forma de descobrirmos marcas que são cruelty free são, por exemplo, as bloggers, as ativistas que têm feito há muitos anos um trabalho incrível, que vão falar com as marcas, que vão muitas vezes ao terreno com câmaras ocultas e vão descobrir realmente o que é que se está a passar e que são, muitas das vezes, elas sim autoridades para falar sobre estas questões. E eu trouxe aqui 3 bloggers que não são portuguesas, mas que são aquelas que eu pessoalmente sigo mais, porque foram aquelas que, quando eu comecei a pesquisar sobre este tema, me ajudaram muito e me tiraram algumas dúvidas que eu tinha. Por exemplo, a Cruelty Free Kitty, eu penso que para muitas pessoas é a maior referência no que toca a blogs de cosméticos, sobretudo cruelty free, seja por maquilhagem, seja por outro tipo de cosméticos de higiene. E a Cruelty Free Kitty tem realmente feito ao longo destes anos um trabalho impecável e tem uma lista muito extensa de marcas que são cruelty free. A Ethical Elephant também, inclusive a Ethical Elephant tem um pormenor que eu acho muito interessante, que é, na maior parte das marcas que estão listadas como cruelty free, ela tem uma lista dos produtos que são vegan, ou seja, para quem realmente tem também esta preocupação em não consumir nenhum ingrediente de origem animal, encontra ali uma lista que pode ajudar muito a encontrarmos, inclusive com links de onde comprar certo tipo de produtos. A Logical Harmony é também uma blogger que eu recomendo, que para além de ter também a sua lista de produtos cruelty free, tem também muitos vídeos no YouTube em que experimenta certas marcas, experimenta certos produtos, e isto é uma ajuda ótima para quando não sabemos muito bem o que é que vamos comprar, não é? E queremos ter estes cuidados. Estas 3, como eu expliquei, não são portuguesas, estão muito alinhadas entre si no que para elas é ser cruelty free, porque às vezes pode haver aqui algumas orientações diferentes, eu já vou falar também mais sobre isto, mas realmente estas 3 bloggers são referências no mundo inteiro, no entanto, não são portuguesas e eu quero calcular que a maior parte das pessoas que nos estão a ver estão em Portugal, sendo que eu estou a falar em português, poderão estar também noutros países, mas há aqui este entrave. Quando eu comecei, eu sentia muito esta falta de alguém que me pudesse falar da realidade portuguesa, porque há marcas que só se vendem em Portugal ou que não se vendem nos países destas bloggers e às vezes não sabemos muito bem o que fazer, e uma das coisas que podemos fazer realmente é procurar grupos de Facebook. Existe um grupo chamado mesmo Cruelty Free Portugal no Facebook e que tem também uma lista muito extensa com maquilhagem mais específica, com as marcas cruelty free que há num supermercado ou noutro supermercado, com produtos de limpeza da casa, tem mesmo uma lista muito extensa e quando temos alguma dúvida também podemos publicar lá e normalmente aparece sempre alguém que nos pode ajudar e para mim também tem sido uma grande ajuda este grupo de Facebook.
Passamos então para a outra forma, quando já fomos às bloggers, não é? Quando já procurámos a certificação, quando já fomos aos grupos de Facebook e não conseguimos descobrir se uma marca é de facto ou não cruelty free, há perguntas que podemos fazer aqui às marcas nós diretamente, se quisermos ter um papel ativo nisto, seja para nós, seja também para partilhar com as outras pessoas, se tivermos um blog nas nossas redes sociais, se quiserem ir a estes grupos de Facebook que eu mencionei e também partilhar alguma informação que não esteja por lá. Estas são as perguntas que devem fazer às marcas se quiserem descobrir se testam ou não em animais. Então, a primeira pergunta parece muito óbvia, mas convém ter as perguntas feitas mesmo de forma muito, muito explícita para que a marca não tente dar a volta e enganar-nos. Se a marca testa em animais em alguma fase da produção dos seus produtos. Se os fornecedores da marca também não testam em animais e se a empresa tem como comprovar esta informação, porque dizer uma coisa é muito fácil, mas convém sempre termos as provas e assegurarmos que a marca realmente e os seus fornecedores e os seus ingredientes não testam em animais. Muito importante também saber se a marca paga ou não a entidades terceiras para testar os animais, porque é muito bonito dizermos que nós não testamos em animais, mas pagamos a outras entidades para o fazer. Isso não pode ser considerado cruelty free, pelo menos pelos parâmetros que eu tenho estado a pesquisar ao longo dos últimos anos. Se permitem, tenho aqui um erro de escrita, peço desculpa, se permitem os testes em animais em países onde isso é exigido. E esta pergunta é muito, muito importante que a façam, porque esta pergunta levanta o maior problema nos testes em animais, que é a China. O Parlamento Europeu aprovou a proibição de testes em animais em 2003, mas marcas que vendam na China continuam a estar sujeitas a testes em animais. Isto é muito importante porque, por vezes, as marcas tentam trapacear isto, tentam dizer, mas nós somos pioneiros a acabar com os testes em animais e realmente as marcas em si provavelmente não testam, mas ao venderem na China qualquer produto, já existem algumas exceções, mas dentro de marcas que vendem vários tipos de produtos, sabemos que esses mesmos estão sujeitos a serem testados em animais, o que não é muito simpático. Por isso a China aqui acaba por ser a grande separação, muitas das vezes, de grandes marcas, das marcas mais conhecidas e que são vendidas nos supermercados e nas lojas mais conhecidas de cosméticos, porque, por vezes, o facto de venderem na China não é por vezes, o facto de venderem na China é mesmo a marca que nos diz que, ok, esta marca não pode ser cruelty free porque está sujeita a testes em animais. Outra questão que se levanta, e por isso é que eu falava há pouco daquelas 3 bloggers que acabam por ser também ativistas para acabar com os testes em animais, e há aqui alguns detalhes que são polémicos e que pessoas diferentes têm visões diferentes, o que não significa que umas sejam mais corretas do que outras. Algumas marcas são certificadas como cruelty free, mas pertencem a empresas que vendem na China, como é o caso da NYX Cosmetics, ou mais recentemente a Garnier, como eu falei há pouco, que são marcas que não estão no mercado chinês, mas que pertencem à L'Oréal. E como estas existem outros exemplos. A L'Oréal está presente na China, por isso não pode ser considerada cruelty free. A Garnier até há poucos anos também estava neste parâmetro, entretanto retirou os seus produtos do mercado da China. Esta é uma informação também um pouco complexa, que deu muita polémica também. A NYX, quando nunca chegou a ser vendida na China, foi desde o seu lançamento foi anunciada como sendo cruelty free. O que é que isto quer dizer? Que algumas pessoas optam por não consumir produtos destas marcas porque sentem que estão indiretamente a dar dinheiro às marcas grandes que vendem na China e que não são cruelty free. Por outro lado, há outra perspectiva, que é de quando estamos a consumir estas marcas mais pequenas que não vendem na China, estamos também a dizer à marca-mãe que deve retirar-se da China, porque isso vai-lhe dar... está-me a escapar a palavra em português, mas que vai ter lucros.
com o facto de se tornar também cruelty free vai-lhe trazer lucros, ou seja, estas são duas perspectivas que muitas das vezes geram confusão na comunidade vegan, na comunidade cruelty free, porque no que toca à certificação, estas marcas que pertencem à L'Oréal, por exemplo, são consideradas cruelty free pelas certificações que eu vos falei atrás. No entanto, algumas pessoas optam por não consumir produtos destas marcas. Por uma questão de princípio, porque sentem que não querem dar o seu dinheiro àquelas marcas e isto é perfeitamente válido. É também válido sentir que podemos consumir produtos destas marcas porque estamos a mandar uma mensagem. E, na verdade, isto já tem feito, esta mensagem que nós enviamos ao consumir estes produtos também tem dado origem a muitos progressos, se formos a pensar, porque hoje em dia já existem muito mais opções e, inclusive, cada vez mais marcas têm a preocupação de colocar esta certificação, de colocar a informação de que não tem ingredientes de origem animal. Ou seja, estes pequenos passos também podem ajudar no progresso de quem se preocupa com o bem-estar animal. Tenho aqui alguns conselhos para vos dar. Penso que estou aqui dentro do tempo, portanto vou aqui falar porque, como eu disse há pouco, um dos meus objetivos quando criei o meu canal do YouTube e quando comecei a inserir alguns conteúdos, tanto vegan como cruelty free, nas minhas redes sociais, era precisamente tornar esta informação mais acessível. Ou seja, não propriamente chegar às pessoas que já lá estão há algum tempo, se calhar até há mais tempo do que eu, mas sim chegar às pessoas que estão a pensar em fazer esta transição. Aquelas pessoas que pensam, não, realmente para mim também não faz sentido que os cosméticos sejam testados em animais e que o meu detergente da roupa seja testado em animais. Estas coisas não fazem sentido. Quem quer fazer essa transição, era a essas pessoas que eu queria chegar. E por isso há aqui algumas considerações que eu gostava de partilhar. Por exemplo, não deites fora, se acordaste recentemente para esta questão, não deites fora o que já tens em casa. Porque, ok, se calhar é um produto que foi testado em animais ou de uma marca que testa em animais, mas deitares fora vai ser um desperdício e o mal que aconteceu terá sido em vão. Portanto, o meu conselho é, se não te fizer falta e se puderes doar a alguém, até podes fazê-lo, não é? Se estiver em bom estado, ou usa até ao fim, não deites fora, foi isso que eu fiz sempre. Outra questão é que errar é humano, isto é um clichê, mas que se aplica muito bem. Ou seja, vai acontecer, se estás a começar a fazer esta transição, vai acontecer enganar-te, vai acontecer comprares um produto que não é de uma marca cruelty free, encontrares uma informação que dá a entender que é e precipitaste, compraste, ou descobriste que compraste um produto que tem mel, ou que tem outro, ou que tem cera de abelha. É normal que isto aconteça e ninguém está à espera que tu acertes de um dia para o outro. E se cometeres estes erros, não fiques triste, não te vás abaixo. Olha, se ainda puderes devolver, devolve ou troca por outro produto que seja cruelty free. Se puderes doar esse produto, também podes fazê-lo. Se te fizer mesmo muita confusão usar, há aqui várias coisas que podes fazer, mas não te deixes ir abaixo só porque cometeste um erro. Errar é mesmo humano. E a outra questão é fazeres as coisas ao teu ritmo. E eu acho que isto se aplica um pouco a tudo no mundo do veganismo e da sustentabilidade. Também tem a ver com o sítio onde nós estamos, a nossa realidade, se ainda vivemos com os nossos pais, se não somos nós que tomamos as decisões daquilo que compramos para a nossa casa. Por isso, às vezes não é óbvio e não acontece de um dia para o outro fazer este tipo de transições. Às vezes os produtos que são cruelty free, naquele produto específico, são mais caros e nós não temos essa disponibilidade financeira naquele momento, ou vivemos num sítio que não tem muitos supermercados e não conseguimos comprar as coisas. Nós temos que realmente fazer as coisas ao nosso ritmo. É muito importante sabermos, estarmos cientes daquilo que estamos a fazer, das nossas escolhas, no final do dia fazermos as escolhas que fazem mais sentido para nós e realmente não te deixes ir abaixo também se não consegues já fazer a transição total. Esta é a minha visão. Eu compreendo que algumas pessoas não concordem, mas eu acredito mesmo que será a forma mais simples de chegarmos ao mundo ideal.
é respeitarmos que as pessoas têm ritmos diferentes. Eu já falei com, inclusive, maquilhadoras que me dizem que há uma base daquela marca específica que não é cruelty free e não conseguem substituir porque só aquela é que dá para o que elas querem fazer. Eu não sou maquilhadora, por isso não consigo dizer que isso é realmente assim. Sei que há cada vez mais alternativas e o importante é nós mantermos informados e informarmos as outras pessoas de forma a que elas consigam aceder a essas alternativas. E há também já muitas bloggers e maquilhadoras que fazem vídeos no YouTube e não só, a mostrar as alternativas que são cruelty free para certos produtos muito famosos de marcas que infelizmente ainda testam em animais. E como eu estava a dizer, uma coisa muito importante é manter-nos informados. Isto porque às vezes as coisas mudam. Às vezes, por exemplo, acontece vermos um vídeo de uma blogger que é cruelty free e está a usar uma marca em 2009. E há marcas que deixaram, entretanto, de ser cruelty free porque se posicionaram no mercado chinês, por exemplo, e também acontece ao contrário. Há marcas que, entretanto, conseguiram lá chegar, conseguiram a certificação. Portanto, olhar para as datas dos artigos, dos vídeos que estamos a ver e tentar sempre estar informado e, sobretudo, ter consciência de que, por vezes, a informação que existe acerca de testes em animais pode ser um pouco confusa. E existem, dos dois lados, existem algumas marcas que tentam, a expressão é esta, atirar-nos areia para os olhos, ou seja, convém vermos várias fontes diferentes e cruzarmos a informação, atualizar a informação que nós temos e, no fundo, também não nos precipitarmos quando vimos, ok, esta marca agora deixou de vender na China, ou mesmo até as notícias que vão saindo de vez em quando a dizer que a China já não testa em animais e que não é bem assim. Portanto, convém procurarmos várias fontes e manter-nos informados, mesmo até para quem já opta por partilhar nas suas redes sociais também informações acerca deste tema, convém sempre, e eu falo por mim, provavelmente já cometi alguns erros e é perfeitamente normal, mas antes de falarmos sobre certo tipo de temas, temos que procurar o máximo de informação possível para não cairmos nos erros, porque muitas vezes as outras pessoas estão a contar connosco para tomar as suas decisões e pode ser realmente complicado. Pronto, eu acho que ainda terminei aqui com alguns minutos. Gostava muito de agradecer o vosso convite da Awareness Seed e todas as entidades que estão envolvidas neste projeto. Espero não ter dito nenhuma asneira, não tinha aqui nenhum guião. Espero ter tirado algumas dúvidas, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre entrar em contacto comigo através das minhas redes sociais, que eu vou fazer o melhor possível para vos ajudar. E queria dar os parabéns por esta iniciativa incrível e por todas as pessoas que têm estado por aqui a partilhar um bocadinho do seu conhecimento e tenho a certeza absoluta a inspirar muita gente a mudar a sua vida para que tenhamos um mundo melhor.